Olá, gente! Hoje a gente está aqui com a Amanda, que é funcionária pública, formada em secretariado executivo pela UFPE e trabalha com tecnologia voltada para o secretariado no Instagram Tecnologia em Secretariado. Isso. Amanda, fala um pouquinho de você pra gente. Então, eu sou servidora pública federal, trabalho numa instituição federal de ensino aqui de Recife, né? Mais precisamente no departamento de computação. Eu sou secretária do departamento, assessorando diretamente a direção e gerenciando a secretaria do departamento. E aí, a minha paixão por tecnologia surgiu dessa influência que eu recebo diariamente dos professores, do pessoal que trabalha diretamente com tecnologia. E eu percebi que através da tecnologia a gente pode transformar várias coisas e pessoas. E por isso que eu trago um pouquinho de tecnologia para o secretariado, para que a gente possa se transformar, evoluir, ressignificar a profissão. Maravilha! E dentro desse universo, a gente quer saber qualificação continuada para os secretários de serviço público. Por que tão importante? Olha, a qualificação continuada, ela é importante no serviço público, fora do serviço público, em qualquer profissão, né? As transformações e mudanças estão cada vez mais rápidas e é muito importante a gente estar se atualizando sempre, se qualificando sempre para poder acompanhar, né? E no serviço público, a gente precisa de pessoas que estejam sabendo o que acontece lá fora, porque às vezes existem pessoas que se acomodam, né? E que permanecem naquela cultura um pouco rígida. E a gente, com formações lá fora, a gente pode trazer um pouquinho de inovação lá para dentro e tornar uma cultura mais flexível, né? É bem importante. Além disso, é um dos meios da gente conseguir um aumento de vencimento, né? De salário. Porque a gente, quando faz uma qualificação no serviço público, a gente tem um incentivo à qualificação, né? Que é bem importante. Assim, a gente faz uma pós-graduação, aumenta o percentual. A gente faz um mestrado, aumenta o percentual. Faz um doutorado, aumenta o percentual. Então, é um incentivo que eles dão para que a gente continue na batalha, né, na busca por conhecimento. Então é uma luta de ir contra a maré, né? É. Eu queria também saber sobre a inovação e tecnologia, porque a gente sabe que a inovação e tecnologia elas enfrentam desafios, tanto no serviço público quanto no setor privado também. Mas no serviço público tem alguns desafios peculiares, né? Adequação à política de governo, questões macroeconômicas, escassez de recursos e cultura organizacional são alguns desses fatores. Mas qual você considera de maior impacto na sua rotina e por quê? Veja, na minha rotina, desses que você falou, sem sombra de dúvidas, a cultura organizacional. Porque... Não é o dinheiro. Também, mas o dinheiro, assim, a gente está trabalhando através de projetos com parcerias e com instituições privadas que a gente pode trazer um pouco de retorno financeiro para ter uma autonomia do departamento e poder investir no departamento. É também muito importante a parte financeira. A gente tem tido um corte nos recursos, tudo está dificultando, né, o nosso trabalho. Só que a questão da cultura, ela pode influenciar diretamente em como a gente buscar esses recursos, entendeu? Entendo. Então, logo quando eu cheguei para trabalhar no serviço público em 2018, né, faz 2 anos, eu cheguei com uma mentalidade assim de querer mudar muita coisa, de querer mostrar muito trabalho, de querer, sabe, de querer evoluir, de ajudar o pessoal a evoluir. E eu percebi que, aos poucos, né, que era diferente do que eu imaginava. Assim, o serviço público, ele exige que a gente cumpra normas, né, que a gente... Porque, apesar de tudo, é dinheiro público que está entrando. Então, a gente tem que ter normas e leis que regram todo as regras lá no acabam, departamento. Elas são funcionais para a clareza e transparência do dinheiro, mas também acaba burocratizando um pouco, né? Exatamente isso. Aí fica uma burocracia e a gente quer fazer as coisas demorar além do previsto. Só que a gente não pode deixar que isso atrapalhe o nosso trabalho, né? Então a gente é formado, a gente passa 4 anos na faculdade para ter uma qualificação legal, para trabalhar bem. Então a gente tem que ir realmente contra a maré para que um dia, quem sabe, a gente consiga mudar essa realidade. Então, dentro do que eu posso fazer lá, implementar novas ferramentas. E aí eu não fui sempre ligada à tecnologia, né? Eu tive essa influência quando eu cheguei lá. Eu cheguei lá fazendo controle de processos internos numa planilhazinha, né, manual. E aí meu diretor, ele viu aquilo e como assim? Vamos botar uma ferramenta. Foi aí que a gente botou o Airtable, né? Que hoje
Aí quando eu fui vendo que aquilo ali estava trazendo para mim uma otimização de recursos, de tempo, minha gente, de tudo, até de erros, né, que haviam antes e não mais ocorriam. Então, eu preciso levar isso pro pessoal, né? Então isso te favorece, essa questão de trabalhar no departamento de informática. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Que bom. Porque e assim, os professores desse departamento de computação, na universidade que eu trabalho, é a Universidade Rural, e eles tentam trazer inovação para a universidade como um todo. Então, a reitoria, quando quer buscar projetos lá fora que sejam ligados à inovação, os professores da gente estão ligados diretamente nos processos, sabe? É bem bacana. Que bom, que legal. Fazendo análise de mercado, a gente observa que a inovação ela surge como meio das empresas sobreviverem à competitividade de mercado. Mas no setor público não há uma concorrência direta. Então a minha pergunta é, como a inovação ser estimulada no meio público? Veja, essa questão ela é um pouquinho complicada, porque quando a gente diz que não tem concorrente diretamente, assim, pode ser até menos do que no âmbito privado, mas no nosso segmento, eu vou falar por mim, né, onde eu trabalho, há sim uma certa concorrência, porque a gente concorre diretamente com o pessoal do SIM da UFPE, né? Então veja que o SIM, ele já tem uma bagagem de muito tempo, você já tem uma certa autonomia, né? Ele é um órgão já autônomo, né? Tem muita parceria com empresas privadas. E a gente começou faz 2 anos, então a gente está começando isso agora, né? E eu acho que quando a gente conseguir mais parcerias, a gente vai trazer mais inovação, vai trazer mais recurso, e a gente vai poder concorrer mais lealmente, né, com isso. A gente também concorre com faculdades privadas. Recentemente foram alunos lá, na época de matrícula, né, que passaram lá. E como assim, uma universidade que tem rural, mas que tem departamento de computação, vem de conhecer o prédio, conhecer a estrutura, os professores, como é que é. Porque, né, passou em outro lugar e tem outros... Então, a gente tem uma certa concorrência, sim, e a diferença é que depende da gente, depende dos professores. Eu vejo professores lá no departamento fazerem do limão uma limonada, né? Eu vejo os professores buscarem cada vez mais recursos externos, através de parcerias, para estar inovando lá no departamento, porque o público é realmente de inovação, é realmente de empreendedorismo, e eles precisam ter aquele efeito visual, né, para se identificar. Então, isso, gente, é um pouco difícil conseguir através da própria universidade, até porque tem a isonomia, eles precisam ter um direcionamento igual de recursos para todos os departamentos, então, mas eu vejo que os professores, eles são bem engajados, e eu sempre procuro me envolver e procuro me deixar disponível para que eles tenham essa ajuda, esse suporte no que for preciso. É muito bonito esse esforço no serviço público, né? Porque a gente sabe que tem alguns perfis de servidores que não seguem com tanto esforço depois que conseguem a estabilidade. Então, quando eu vejo esses exemplos de gente que se esforça, de gente que corre atrás para trazer melhora para o seu meio, me inspira muito. É bom saber, é muito bom saber, né? Porque às vezes a gente acha, poxa, será que a gente está inspirando alguém no serviço público, né? Qual é a ideia do pessoal com relação ao serviço público? E a gente às vezes acha que é bem diferente. É bom saber que pessoas se inspiram também, né, no nosso trabalho. E, assim, pelos desafios que você trouxe, eu queria saber como a gente adotar tecnologia e inovação hoje e agora, sem esperar um momento favorável para isso, sem esperar aquele dinheiro chegar, ou um cenário perfeito, ideal para a gente poder aplicar isso. Olha, automatizar o que for preciso e o possível, né, com os próprios recursos que a gente tem várias ferramentas disponíveis, gratuitas, e que a gente procura sempre saber a melhor qual usar, né? Então, automatizar o que tiver para automatizar. Chego lá, o que a gente tem para automatizar hoje? De papel, de serviço. Não é sério, porque assim, é tanto papel, é tanta coisa que se você procurar controlar com mais papel, não dá certo. Então, automatizar o que a gente pode automatizar através de ferramentas, né? E isso, de certa forma, é uma inovação lá dentro, porque muita gente em outros departamentos ainda fazem as coisas com protocolo físico, protocolo de papel, né? Papel para lá, papel para cá. Então, a gente que é aluna da Federal sofre com isso. Pronto. Então a gente automatizar as coisas que através da automatização a gente vai estar inovando dentro do serviço público, né, de alguma forma. Graças
a evolução mesmo da tecnologia, já está chegando no serviço público alguns sistemas que gerenciam essas questões de processos, né? A gente ainda faz o controle de frequência manual, mas está chegando para a gente já um sistema de frequência e ponto eletrônico, então isso já é uma evolução no serviço público. Mas assim, o que está ao seu alcance, você está automatizando, né? Pelo que você Sim. comentou dos processos, porque também não adianta a gente... o sistema, você trabalha com secretariado, então você não é desenvolvedora de software. Não. Então isso não está ao seu alcance, não é? Mas você está trabalhando ali no seu ambiente e mudando o que você pode mudar. É essa a proposta, então. Então, é ter o conhecimento do que a tecnologia tem para oferecer, para que através do conhecimento a gente consiga buscar as melhores ferramentas para aplicar as ferramentas para automatizar o que for preciso e possível, né? Porque através disso a gente vai estar inovando. Maravilha! E pra gente terminar, eu queria saber, porque a gente observando o teu Instagram, vimos que tu tem uma paixão grande por metodologias ágeis. E a gente queria saber como você aplica isso, tanto na sua vida no trabalho e na sua vida particular. Então, eu tenho uma paixão muito grande por metodologias ágeis, mas ainda é um pouco recente, né? No trabalho, eu venho estudando e buscando, eu faço sempre links, né, com o secretariado das metodologias que eu estudo. E no trabalho eu uso o Kanban, eu acho que eu já apresentei no feed, é um quadro visual, a gente torna um efeito visual do que a gente tem para fazer, do que a gente está fazendo e do que a gente já fez. Então, muita gente usa também, eu também uso. No Airtable a gente tem uma visão como se fosse cartões Kanban, né? Como se fosse aquele Trello. Muita gente usa o Trello também para essa função. Mas o que acontece? O quadro, ele está sempre lá, então você não tem como fugir daquilo, né? Você vai olhar e ele vai estar lá para você atualizar, para você mexer. E o Trello e esses aplicativos, essas ferramentas, você tem que ir buscar essa informação, né? Então, você tem que ver o que é que eu tenho para fazer hoje e ir lá buscar. E o quadro não, ele vai estar lá. Então, pode parecer até que é uma coisa superficial, mas quando você começa a usar na sua vida, e até na vida dos meus filhos também, quando a gente bota lá as tarefinhas dele, tem gente que subestima. Aí você vê como funciona. Então, no trabalho eu uso isso. E tem uma metodologia também que é o Scrum, que é mais para gerenciamento de projetos, né? Mas que é totalmente aplicável à organização de eventos. Então, a gente tem um evento muito grande lá no departamento que é a Semana de Computação, né? É uma semana que a gente traz workshops, mesas redondas, enfim, de tecnologia para os alunos. E eu me envolvo nessa organização. O ano passado, quando a gente começou a organizar, eu ainda não havia estudado sobre o Scrum, né? Então, quando eu vim estudar, que tinha passado, eu digo, meu Deus, se eu tivesse utilizado essa ferramenta, né? Essa metodologia, acho que muita coisa teria fluído de forma mais eficaz, né? Economizando tempo, assim, e entrosando mais a equipe, sabe? Porque às vezes já algumas coisas ficam soltas. Você tem isso para fazer, eu vou fazer. Quando é no outro dia não fez, mas por que não fez? E ninguém toma aquela iniciativa de perguntar e de ajudar o outro, sabe? E essa metodologia do Scrum é justamente isso, é um entrosamento maior, todo mundo se cobre, todo mundo se ajuda, né? Para que as coisas caminhem e aconteçam mais rápido, sempre com foco no cliente, né? Que maravilha! A gente quer te agradecer, Amanda. Eu que agradeço, minha gente, eu agradeço muito o convite, eu admiro muito vocês, esse coletivo lindo, porque são estudantes já profissionais no que fazem, muito demais você, Dandara. Tiago, agora como novo integrante, meu Deus, está cada vez mais forte, então parabéns, obrigada pelo convite de todo o coração, espero que vocês tenham gostado. Obrigada! Que você venha mais vezes. É só chamar, viu? Tô aqui. E é isso, a gente agradece vocês que estão assistindo. Se inscreva no canal do YouTube, se você estiver assistindo pelo Instagram, compartilhe, comente. Muito obrigada. Tchau. Tchau, gente. Beijo.